Henker que vive duas vezes. Capítulo 244. Mundo Turbulento, 1. Capítulo 244 Mundo Turbulento, 1. Equipe, HH, Quintas, e Rico. Kaa. Estrondo. A rainha do verão gritou de dor por ser desconectada do quarto. Os 81 olhos podem estar espiritualmente conectados a ela. Mas os 9 filhos do dragão eram sombras que compartilhavam seu poder. Com a conexão cortada à força, os efeitos posteriores foram tremendos. Poderia ter sido melhor se o poder voltasse para ela. Mas a dor dobrou porque isso não aconteceu. Seu filho havia sido comido por outro de seus filhos. Que monte de besteira. O rei marcial amaldiçoou e baixou as mãos para a rainha do verão. Não parecia que muita coisa aconteceu do lado de fora. Mas a energia girava dentro da rainha do verão. Trituração. Seus músculos, veias e circuito mágico, e até mesmo os órgãos internos profundos foram divididos. Koong. As patas traseiras da rainha do verão desabaram. Seu corpo colossal caiu no chão. Ela se contorceu para cima e para baixo e um cheiro de queimado saiu de sua boca. Ela não parecia ter mais vontade de lutar. O veneno do diabo já havia entrado em sua medula, e a santidade que ela mal retirou estava no fundo. Ela tentou pegar o rei marcial usando sua magia por todos os meios possíveis. Mas o rei marcial rapidamente se moveu para quebrar a magia ou evitá-la. Depois que sua coluna e costas foram quebradas, a luta mudou para favorecer o rei marcial. O rei marcial cuspiu catarro misturado com sangue. Seu sangue fervente ainda não havia se acalmado. A alegria da luta deixou seu corpo desconfortável. Ele queria deixar escapar de alguma forma, mas a rainha do verão não conseguia lidar com ele. A rainha do verão não estava em condições de lutar com ele em primeiro lugar. Ele ficou um pouco irritado com isso. Além de Alforone, a única pessoa que o enfrentou em toda a torre foi a rainha do verão. Os 9 reis, ele não demonstrou, mas o rei marcial estava insatisfeito por estar amarrado no mesmo grupo daqueles lixos. Eles não conseguiam nem andar em sua cola. E agora, a única pessoa entre eles que poderia lutar contra ele estava morrendo. Poderia ter ficado tudo bem se ela morresse depois de uma batalha feroz, mas ela estava fraca desde o começo. Ele não fez muito, além de socá-la algumas vezes. Seus socos estavam se revelando inúteis. Eu não gosto disso. O rei marcial estreitou os olhos. Já fazia um tempo que ele não se sentia tão competitivo. Ele ficou feliz depois de sentir que voltou aos velhos tempos, mas agora se sentia desconfortável, como se não tivesse limpado o traseiro depois de cuidar de seus negócios. Ele queria curar a rainha do verão para lutar com ela novamente. Mas sua saúde estava claramente deteriorada. Isso, Asa Celestial. Asa Celestial, a última pessoa que você verá antes de morrer não sou eu, mas aquele garoto. Isso também é irritante. Ele sabia que Heavenwing Chajeong-Wu tinha feito algo enquanto lutava contra a rainha do verão. No entanto, ele não sabia o que era. Tudo o que ele imaginou foi que tinha algo a ver com o corpo bagunçado da rainha do verão agora. Quando a sombra da morte tomou conta da rainha do verão, ela pensou não no rei marcial, mas em Chajeong-Wu. Seus olhos não estavam mais no rei marcial. Isso significava que, no final, não foi o rei marcial quem a matou, mas Chajeong-Wu. O rei marcial riu incrédulo. O que mudaria se ele ficasse bravo aqui? Ele não poderia ficar com raiva de uma pessoa morta. Mesmo que ele não tivesse conhecido Chajeong-Wu. Ele achava que Chajeong-Wu era um cara muito legal. Embora ele sentisse que algo saboroso foi tirado bem na sua frente, nada mudaria só porque ele teve um ataque. Tudo o que ele poderia fazer agora era provavelmente acabar com a dor da rainha do verão mais rápido. Foi a última demonstração de respeito que o rei marcial pôde demonstrar à rainha do verão, que já foi sua rival. Mãe. Sua Majestade, tome cuidado. Os 81 olhos e os 9 olhos de dragão gritaram desesperadamente pela rainha do verão enquanto corriam para o rei marcial. Mas eles estavam longe demais e a mão do rei marcial estava mais perto. Uma pequena conta de energia foi feita em suas mãos. Era mais ou menos do tamanho de uma unha. Parecia fraco, mas era uma forma condensada dos 8 escritos de adivinhação. Menor que extremo marcial maior que. Foi o conhecimento que ele aprendeu ao estudar os 8 escritos de adivinhação para levá-lo a um nível superior. Era algo que ele planejou originalmente mostrar a Alforone, mas também foi bom mandá-la embora com isso. Foi por respeito e pena. Justo quando ele estava planejando plantar o Marte ao Extreme na rainha do verão. Sezeunin, peço desculpas, mas tenho que levá-la. O rei marcial levantou a cabeça ao ouvir o súbito discurso aberto de seu discípulo mais jovem. E lá, dezenas de Dragon Killers divididos caíram como uma chuva torrencial com uma onda de fogo tremendamente condensada atrás deles. Quaquaquang. Os Dragon Killers pousaram na rainha do verão. A onda de fogo veio logo em seguida e não deixou a rainha do verão descansar. Yong-Wu derrubou 8 Dragon Killers. A onda de fogo continuou a cair sobre a rainha do verão, quase drenando o circuito mágico de Yong-Wu, e a atingiu repetidamente. Ela quebrou e quebrou. Quaquaquang, quaquang. KRRRR. RRR. Quando o ataque que parecia acabar com o mundo finalmente parou, na poeira que baixou depois dele, a rainha do verão foi destruída e irreconhecível. Céu, asa.
E com essas últimas palavras, ela deu seu tenaz suspiro final. Um silêncio frio desceu sobre eles. Todo mundo ficou sem palavras. As pessoas no campo de batalha não entendiam o que estava acontecendo e engoliam em seco, nervosas. Não, eles entenderam. Eles entenderam isso em suas cabeças, mas não queriam. Foi porque eles não acreditaram na visão diante de seus olhos. Claro, não havia nada a dizer sobre o dragão vermelho, e até mesmo a tribo de um chifre apenas ficou olhando fixamente. Eles correram para matar a Rainha do Verão, mas ninguém acreditava que ela realmente morreria. Esse era o peso da Rainha do Verão. O último dragão. O dominador da torre. O senhor que governou lendária e historicamente a torre por milhares de anos fechou os olhos. Quando eles perceberam que a Rainha do Verão queimada não estava mais respirando. Mãe. O Waltz veio correndo primeiro. Ela empurrou o ancião-chefe para longe e veio voando com suas asas de dragão. Seus olhos estavam vermelhos. Tudo o que aconteceu até agora passou por sua cabeça. Você deve viver feliz, não como nós. Seu pai e sua mãe, que fecharam os olhos com a mão dela firmemente entrelaçada. Disseram-lhe repetidamente para não estar vinculada à sua tribo ou à sua família e para viver livremente. Mas não havia muitas maneiras de um órfão viver sozinho no mundo violento da torre. Por causa disso, as únicas lembranças de infância de Waltz eram dela vasculhando latas de lixo ou lutando com feras que queriam um pedaço dela. Então, ela conheceu sua mãe. Foi um dia chuvoso. Ela estava chorando porque sua amiga havia morrido após ser atingida por uma pedra, tentando protegê-la. Era o tipo de dia em que ela queria pular em um lago, se fosse isso que significava ser livre. Venha comigo. Na época, ela não sabia por que estendeu a mão para ela. Ela nem se importou. Ela estava planejando morrer de qualquer maneira. Então não importava. E naquele dia porque 1 ano e depois 10 anos. Ela se tornou filha da pessoa que segurou sua mão e conseguiu ficar na frente dela. Ela sabia porque sua mãe a acolheu. Há muito tempo, ela aprendeu que não existe gentileza sem compromisso. Sangue. Sua mãe precisava de seus genes e potencial. Mas o Waltz ainda estava grato. Foi a primeira vez que alguém precisou dela. Seus pais biológicos lhe disseram para viver livremente. Mas isso era uma coisa irresponsável de se dizer. O Waltz precisava de um lugar para chamar de lar. Uma casa e cobertores. A Rainha do Verão era exatamente isso. Então ela trabalhou duro. Ela aprendeu Mugong e magia. Ela até disse à mãe com um sorriso que até ela lutaria com ela. Outras pessoas disseram que a Rainha do Verão era um monstro. Um monstro que estava tentando engolir a torre. Um monstro que estava tentando subir mais alto para engolir os deuses e demônios. Ninguém poderia escapar de seu toque nem de sua sombra. Mas para o Waltz, a Rainha do Verão era uma mãe a quem ela estava grata por lhe dar uma casa e cobertores e a única pessoa que segurava sua mão naquele lugar frio. O Waltz estendeu a mão. A mãe dela não deveria estar deitada ali. Mesmo que ela estivesse nessa condição, o Waltz queria mandá-la embora confortavelmente. No entanto, a sombra da Rainha do Verão se estendeu de repente, elevando-se no ar e envolvendo o cadáver como um gesso. Não. O Waltz tentou ansiosamente segurar o cadáver da Rainha do Verão, mas o grande cadáver derreteu completamente na sombra. ACKKK. O Waltz gritou, puxando os cabelos vendo a Rainha do Verão desaparecer bem debaixo de seu nariz. Então, ela virou a cabeça para outro lugar. O rei marcial estava ali, completamente bem do ataque dos Dragon Killers. Ele tinha um rosto complicado. Era um rosto como se ele se sentisse desagradável e desconfortável ao mesmo tempo. Uma risada espantada escapou de sua boca. Ele estava amaldiçoando interiormente seu discípulo mais jovem. Então, ele viu o Waltz olhando carrancudo para ele e estreitou os olhos. Huai Yuiuin. Um medo de dragão semelhante ao da Rainha do Verão acenou em torno de Waltz. Mas o problema era a força familiar que ela exalava. Era o cheiro profundo de ameixas. Este foi o fenômeno único que veio da habilidade da família Plan Divine Martial Art. Como aquela criança teve isso? Você. O Waltz rangeu os dentes. Naquele momento, a força que o Waltz escondia foi liberada. 360 veias de energia se abriram ao lado de seu circuito mágico. A energia vital escapou de suas artérias. E com o som horrível de ossos sendo quebrados, um chifre saiu de sua têmpora esquerda. Seus 2 olhos ficaram roxos. Eles eram o chifre e os olhos roxos que simbolizavam a tribo de um chifre, e ela também tinha escamas de dragão, asas e uma cauda, que simbolizavam dragão humano. A Rainha do Verão constantemente a alertava para não desfazer o selo até que sua energia vital e seu poder mágico estivessem completamente combinados. Mas o Waltz não conseguia mais prestar atenção em suas palavras. Você tirou tudo de mim. O Waltz rosnou com seu Dragon Fear. Eu vou matar você, morrer. O Waltz cerrou o punho como se fosse correr para o rei marcial a qualquer segundo. Só então, o Waltz virou a cabeça para olhar para cima. O rei marcial também voltou seu olhar na mesma direção, seu rosto ligeiramente enrugado de aborrecimento. E agora? Inúmeros portais estavam se abrindo no céu. E os jogadores, que estavam caindo. Todos eles tinham a mesma aparência. Armadura vermelha e lanças longas. Eles tinham o que pareciam ser 3 espadas nos quadris e um escudo gigante da torre nas costas. Em vez de jogadores, era mais apropriado chamá-los de soldados.
Todos eles se moveram como um só e rapidamente se colocaram em ordem. Por que essas malditas coisas estão sangrentas aqui? O rei marcial os conhecia bem. O exército de sangue, Shui Jun. Foi um exército que a Terra do Sangue, que ridiculamente se autodenominava um país em movimento, comandou. E as pessoas que apareceram foram os marqueses, os 4 duques e a guarda real. Só poderia significar uma coisa agora que as maiores forças da Terra do Sangue haviam aparecido. Que pena. Pensamos que haveria um buffet à nossa espera se viéssemos agora. Koong. Algo como uma bola pesada caiu na frente do exército de sangue. Ele tinha um corpo gordo e curto, com bochechas explosivas e uma coroa. Ele parecia ridículo, como um dedal. Ele era tão grande que tropeçou ao cair no chão e só conseguiu se levantar com a ajuda do Duque Ardbad. Seu porco, o que você está fazendo aqui? Quem se atreve a me chamar por um nome tão humilde? Oh. Quem é esse? Minha querida amiga, Nayu. Já faz um tempo. Ele sorriu assim que viu o rei marcial. Ele parecia ridículo tentando agir de maneira adequada e elegante com uma aparência que claramente não era. Mas o rei marcial conhecia a violência oculta sob a aparência boba. A obsessão de conseguir tudo o que queria e matá-lo se não pudesse. Um lunático que não piscaria para massacrar pessoas se fosse por sua ganância. Ele também tinha um exército que estava pronto para morrer por ele. O imperador Gula. O comandante do exército de sangue riu, mas o rei marcial odiou ver o óleo que escorria por sua testa. Ele franziu a testa e ergueu o lábio superior em desgosto. Por que você está aqui? É uma vingança por ter levado uma surra da última vez? Lembro que seus tímpanos estouraram daquela vez. Sua orelha direita está bem? Foi uma agressão clara. O Duque Ardbad moveu a mão para a espada com uma carranca, mas o imperador da Gula pulou para cima e para baixo com um aceno de mão. Não, como você me vê? Como você pode fazer uma piada tão horrível como essa? Por que eu lutaria com você? Tão impróprio. Já faz muito tempo, mas o imperador Gula ainda se lembrava com clareza. Ele tocou um membro da tribo de um chifre só para prová-los, e o rei marcial invadiu seu castelo sozinho e destruiu metade dele. O suor escorria pelas suas costas só de pensar nisso. Se ele tivesse matado um membro da tribo, ele não estaria vivo hoje. Mas ele ainda havia sido espancado horrivelmente. Então quase se molhou ao relembrar essas lembranças. Os 9 reis, fodam-se eles. O rei marcial escapou daquele alcance há muito tempo. E com a partida da Rainha do Verão, o imperador Gula não tinha intenções de tornar o rei marcial seu inimigo. Alforone apenas ocasionalmente olhava para baixo do 77º andar. Ele quase nunca interferia em nada do que acontecia. Isso significava que o mais forte na torre era o rei marcial. Não havia necessidade de irritar seu lado ruim. Ser forte para os fracos e fraco para os fortes. Esse foi o segredo de como o imperador Gula liderou a Terra do Sangue até aqui. A razão pela qual vim aqui foi para ajudar outro de meus queridos amigos. Amigo? Lá está ele. O rei marcial virou a cabeça para onde o imperador Gula estava olhando e franziu levemente a testa. Longe do testamento, Yong-Wu estava olhando para eles. Só então, o rei marcial entendeu tudo o que havia acontecido. Da Valpardisnachit e a Terra do Sangue, todos os clãs poderosos da torre foram interpretados por seu discípulo. Você deve se sentir bastante à vontade. Você tem um discípulo tão sábio. Como você consegue ter 3 discípulos como ele? Você poderia me contar o segredo? Hahaha. É uma piada. Uma piada. O imperador Gula se afastou do rei marcial, que estava olhando para ele. Então, ele cuidadosamente levantou um assunto. Mas, você sabe. O que é desta vez? O que você vai fazer depois disso? O rei marcial bufou olhando para o imperador Gula. Era óbvio o que o cara queria. Ele era agora o mais forte da torre, mas só se preocupava com sua honra e a segurança de sua tribo. Ele não tinha nenhum desejo de controlar ou governar. Isso significava uma coisa. Sem a Rainha do Verão, o trono do governante da torre estava vazio. E a pessoa que sentar primeiro ficará com ele. Obviamente, assim como sua obsessão por comer, o desejo de poder do Império da Gula era grande. Esse foi o seu motivo para querer restabelecer uma terra desaparecida. E o primeiro receptor disso é aquela criança? O Império da Gula lambeu os lábios olhando para Waltz com seu medo do dragão. Ele parecia desconfortável com o chifre na cabeça de Waltz. O rei marcial balançou a cabeça com desinteresse. Ele descobriu que Waltz era da tribo de um chifre, mas foi isso. Ele já havia jogado fora seu irmão. Ele não precisava cuidar de uma criança, cujo nome ele nem sabia, que saiu da tribo. Eu acho, já que interferir ainda mais na situação não combina com você, eu cuidarei do resto. Não há melhor necrófago do que você. Você não pode me comparar a um lobo ou a uma águia. Lobos e águias devoravam a carne que os animais deixavam para trás. E, ao mesmo tempo, simbolizavam coragem e combate. O imperador Gula não sentiu nenhum constrangimento em se comparar a eles. O verdadeiro vencedor foi aquele que levou tudo. Por ordem do imperador Gula, o exército de sangue ergueu suas lanças como uma só. Claque, claque, claque. Eles começaram a cantar uma canção militar. Canção da vitória. Todas as mentes dos soldados se conectaram e aumentaram seu poder combativo, e sua aura começou a girar em torno deles.
O Imperador Gula lentamente começou a mudar depois de receber sua aura. Sua pele rechonchuda se transformou em músculos tensos e seus ossos ficaram mais longos, deixando-o com uma altura de 2 metros. Ele era magro e seu olhar era vazio. Uma atmosfera sinistra envolveu-o. Todos aproveitem. Hoje é uma festa. Todos comem e bebem o quanto quiserem. Enquanto o Imperador Gula gritava babando, o exército de sangue avançou com um grito. Mesmo assim, a canção militar não parou. Koong, 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 Koong. E Waltz, que estava assistindo à cena, foi cercada por seus subordinados que se aproximaram. Birri, você tem que se mover. Todos cerraram os dentes. Com a rainha do verão morta e a terra do sangue aqui, o dragão vermelho não estava mais em condições de lutar. Perda. Pela primeira vez desde que o dragão vermelho foi estabelecido, eles sentiram a humilhação que ninguém mais foi capaz de lhes dar além de Alforone. O Waltz mordeu o lábio inferior. Ela queria ficar até o fim e vingar a mãe, mas tinha que cuidar do resto dos irmãos e subordinados. Cerrando o punho, o Waltz abriu a boca para o céu. Todos, recuem. Foi falado baixinho, mas foi entregue a todos ligados ao dragão vermelho. Linguagem do dragão. O poder de controlar as leis do mundo enquanto ela falava. Ela era a única filha da rainha do verão que podia usar livremente a linguagem do dragão. E com isso como começo, o resto dos 9 filhos do dragão, os 81 olhos e os jogadores do dragão vermelho rasgaram seus pergaminhos para abrir o grande portal. A presa está escapando. Coma-os rapidamente sem perder nenhum. Os olhos injetados de sangue do Imperador Gula ficaram firmes. Foi para não perder a oportunidade de provar a deliciosa carne de dragão.